participar de debate daqui para frente em São Paulo. Pois é, e eu acho que esse embate entre Nunes e o próprio Marçal, quem perde é a direita, né? Porque queira ou não, são dois representantes da direita que estão aí, Nunes representando Bolsonaro e Marçal naquele meio termo ali. Bolsonaro não disse que não apoiava, mas também deixou... Mas quem fortalece é a esquerda, representando Boulos. Eu concordo com você, Lícia, assim, de que, de fato, os eleitores de direita têm duas opções, e os eleitores de esquerda têm também duas opções, com Tabata Pimenta e com o Guilherme Boulos. Tabata Pimenta não, perdão, Tabata Amaral. Tabata Pimenta é candidata vereadora daqui, mas também de esquerda, né? Enfim. O que eu acho, na verdade, é que você reduzir a direita a Pablo Marçal, você dizer que Pablo Marçal, com aquele discurso, ele representa a direita, eu acho muito complicado. Mas porque ele se diz representando a direita. Não, ele se diz, e tem gente que se diz honesto e foi condenado em 3 instâncias. Ele se dizer de direita e ele ter uma postura da forma com que ele age, ele não tem, eu não estou dizendo que ele não é de direita e que ele é de esquerda, lógico que ele não é de esquerda, mas acontece que quando você tem uma discussão como essa e você reduz a direita a personagens folclóricos, eu não vou nem falar folclóricos para não, enfim, personagens que são caricaturas de si. Mas você concorda que vai ser munição para a esquerda em 2026? O comportamento? Dúvida, com certeza, porque infelizmente a direita, quando coloca uma pessoa mais equilibrada, em São Paulo, como foi o caso de Tarcísio de Freitas, conseguiu ter bons resultados. Quando colocam umas pessoas que ele não colocou, ele se colocou, ele não é o candidato da direita, ele se coloca como candidato da direita. Então é importante que as pessoas tenham isso bem em mente, porque independente de espectro político, direita e esquerda, até porque eu nem entendo disso, o que a gente está falando aqui sobre Pablo Marçal não são as atitudes dele, é a postura que ele tem como ser humano, como cidadão, como homem, que ele está sendo, na verdade, um moleque que tem feito brincadeirinha de quinta série e agressões verbais aos demais exatamente, sempre, né? Se ele vai para o enfrentamento, ele poderia ir de outra forma e não agredindo com palavras de baixíssimo calão que a gente vem acompanhando. Agora, em nenhum momento desse processo a direita assumiu o Marçal. É preciso a gente deixar claro isso. E quando a gente chama direita, é o grupo, as pessoas. E as lideranças de direita, a gente não viu em nenhum momento Jair Bolsonaro, tirando a declaração que ele deu no início da campanha aqui em Natal, que ele disse que estava surgindo um candidato aí que poderia se apresentar para São Paulo com características, eu acho que ele usou a palavra interessantes, passou disso, ele não disse mais nada. E em nenhum momento a direita assumiu a candidatura de Marçal, nem mesmo no momento em que ele estava bem nas pesquisas. Sim, ele estava na frente, né? Ele já chegou. Ele não assumiu, mas ele campanha. também em nenhum momento disse que ele não esculhambou nem nada disso. Pelo contrário, ele fica aquele meio termo, né, Virgínia? Mas Marçal está tentando surfar nesse eleitorado de Bolsonaro e vem conseguindo essa... Você imaginar que um candidato tem 20% em São Paulo sem nunca ter tido, né, Júlio Pinheiro, nenhuma importância, nenhum trabalho mais relevante e significativo numa cidade como São Paulo. Ele conseguiu crescer em pesquisa. Ele está crescendo dentro do eleitorado de direita, mas a direita nunca assumiu Marçal como o candidato do grupo dela. Pois é, e na verdade parece muito mais um voto de protesto do que um voto de direita, porque você votar num candidato que só coloca coice dando na cara dos outros nas redes sociais, sempre frases de efeitos, absolutamente nada com 2 palmos de profundidade, que a proposta dele é fazer um prédio de 1 quilômetro de altura e o pessoal fala, pra fazer o quê? Ele, não, o atrativo é o prédio, lá dentro a gente vai botar gente, prédio se bota gente. Como assim? Ele não explica absolutamente nada, não diz o que quer fazer. Tem vários problemas com o judiciário também, né? Isso está sendo exposto também nessa campanha e ele está aí. Como eu estou falando para os nossos ouvintes, independente do resultado da eleição em 6 de outubro, Marçal escreve um capítulo da política de São Paulo. Sim, né? Isso é verdade. E isso o credencia para alguns, se ele não tiver êxito, é só o eleitor de São Paulo que vai definir no dia 6. Se ele não chegar a um segundo turno, ele está aí como uma das figuras políticas que terão, sim, um papel importante na disputa de 2026, porque ele está construindo isso. A imagem dele vai ficar para 26. Mas até que ponto esse não vai ser o golfinho que sobe, faz uma graça e afunda de novo, né? Daí vai depender, como tantos outros. Como tantos outros, não seria o primeiro. Construir e destruir a imagem de um candidato. É muito fácil. Cabe aí a desenvoltura, inclusive, dos adversários. E é isso que os adversários estão fazendo, deixando o Marçal em chamas e para que ele mesmo possa mostrar quem ele é. É isso que eu estava querendo dizer, né?
como é que a direita vai sair dessas eleições de São Paulo para se preparar para 2026. E eu acredito, inclusive, Alice, que se Pablo Marçal não for o segundo turno, vai ser um fato importante para a direita por uma razão muito simples. Diz, olha, a gente não está mais aqui na brincadeira, a gente não está aqui para ser protesto e lacração, a gente quer fazer governos diferentes. Agora virou a gente está falando de coisas sérias. Paulo, exatamente. Né? Então, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser essa peneira, né? Inclusive porque pode ter um segundo turno entre Ricardo Nunes e o próprio Marçal. A disputa está aberta. A distância de Marçal para os outros candidatos, ele está em terceira posição nas principais pesquisas que foram divulgadas nos últimos dias após cadeirada. Ele mostra aí ele caiu nas pesquisas de opinião, mas não é algo muito distante do primeiro e segundo colocados que estão aí até praticamente com o mesmo percentual. Marçal se afastou em aproximadamente 4%. Então, isso para uma reta final de campanha é algo que causa uma grande expectativa, porque está todo mundo meio embolado. Agora, ele sempre aparecendo em terceiro lugar. E vamos ver qual será o impacto que teve o impacto da cadeirada, agora vai ser o do bufete. Como vai ser o impacto esse provavelmente vai ser negativo. Olha, esse assunto a gente ainda vai continuar repercutindo, tem muita gente comentando no nosso